tentativa de homicídio? Ele não foi na intenção de me atropelar, mas sim de me derrubar, creio eu. Entendeu? Só que levou tudo isso que acabou me atropelando, né? Ou um acidente? Eu ouvi um enorme barulho ao lado da minha cabine e por autorreflexo eu me assustei. Duas versões de uma mesma história. Imagens impressionantes. Vocês se lembram de um motorista de ônibus que atingiu em cheio um motoboy nesta avenida, aqui em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo? O Balanço Geral mostrou esse caso no começo da semana. Hoje, tanto o motoboy, que agora se recupera em casa depois de ter passado alguns dias internado, como também esse motorista que chegou a ficar preso e agora responde ao processo em liberdade, falam com exclusividade ao Balanço Geral. O Birajara Neto, o Bira, deixou o hospital depois de quase uma semana internado. O jovem de 25 anos nasceu de novo. Ele foi parar debaixo do ônibus. Parte do braço foi esmagada. Em casa, vai enfrentar uma longa recuperação. E agora deve passar por uma nova cirurgia. O que é que os médicos comentam sobre a sua recuperação plena? Quando você vai estar totalmente bem? Então, completamente bem, eles não falaram nada ainda. Eles falaram que a gente vai passando, conforme for passando. Em dia 13 agora eu tenho outra consulta, né, para eles verem como que tá. Mas eles não comentaram nada ainda em recuperação total. Franco é o motorista que atingiu em cheio a moto de Bira. Ele foi preso em flagrante. A justiça aceitou o pedido de habeas corpus da defesa e ele agora vai responder por tentativa de homicídio em liberdade. Os problemas de saúde de Franco contribuíram para a decisão. Eu faço tratamento do diabetes e da minha retocolite. E agora não tem mais como dar andamento ao meu tratamento. E esse tratamento aí custa R$17 mil por mês. Sexta-feira, 2 de julho, Avenida Lourenço de Souza Franco, Mogi das Cruzes. O que leva o motorista do ônibus a jogar o veículo para a faixa da esquerda e derrubar Bira? Eu só escutei um barulho enorme, uma pancada muito forte na lateral do ônibus. E por autorreflexo eu me assustei, como eu disse. Por autorreflexo eu me assustei e virei o volante do ônibus. Bira diz que com o trauma da queda não se lembra do que aconteceu, mas assistiu às imagens e afirma não ter batido no ônibus. Eu não teria intuito de bater no ônibus, porque ao mesmo tempo que eu fosse bater no ônibus, eu ia estar com uma mão só. Aquele impacto de bater no ônibus e voltar, eu ia acabar me desequilibrando sozinho. Então eu creio que eu não fui bater no ônibus, eu fui fazer algum gesto com a mão para ele, xingar ele, entendeu? Foi onde ele jogou o ônibus em cima de mim. Mas o que teria deixado Bira irritado com o motorista? Creio que aconteceu isso realmente você falou. Ou ele deve ter me fechado um pouco antes, algumas quadras antes, e eu fui atrás dele, xingar ele, falar alguma coisa pra ele, sabe? Ou vai para aquele lugar, ou vai fazer alguma coisa, sabe? Foi isso realmente que eu creio que eu devo ter ido fazer isso. Porque eu falo pra você, eu não lembro de nada. Eu só lembro de eu ter acordado dentro do hospital, deitado na maca. Franco nega que tenha fechado Bira na avenida e também afirma não ter discutido com o motoboy. Eu tive contato com ele, jamais eu briguei com ele. Eu vi um comentário que há mais ou menos 1 quilômetro antes dos fatos houve uma fechada sem querer de outro ônibus e conforme as nossas cores dos nossos carros, dos ônibus, eram todas as mesmas cores e a gente vinha em 3, 4 ônibus. Ele acabou se confundindo e foi lá ao lado do meu ônibus. Não, jamais, não. Isso não. A briga deve ter sido com ele mesmo. Possível brigar com você e cobrar de outra pessoa, não tem lógica. Franco foi preso em flagrante mesmo não tendo saído do local do acidente, além de ter chamado socorro. Franco foi indiciado por tentativa de homicídio. A defesa acredita que foi uma lesão corporal grave e culposa, quando não há intenção. Trazer aos autos, trazer a realidade processual, o que de fato aconteceu naquele dia. Nós buscaremos por justiça a fim de demonstrar que foi um acidente. Tal como narrado pelo Franco, ele estava cobrando no momento do acidente, distraído de certa maneira com a questão do troco, mas atento ao trânsito, quando de forma surpreendente ele tomou um susto, houve um barulho muito grande ao lado da cabine, tal como ponderado por ele, o ônibus tem direção hidráulica. Bira não imaginava que o motorista seria solto tão rápido. Para ser sincero, eu fiquei meio chateado.
Eu fiquei meio chateado sim, porque eu acho que não era uma coisa que precisava ter sido feita, se dele ter solto, ele tem que pagar pelos atos que ele cometeu. Essa é a verdade. Franco lamenta tudo o que aconteceu. Eu queria dizer que eu estou profundamente abalado com tudo ocorrido. E sinto muito pelo acidente e me solidarizo com a dor da família e do motoboy Birajara. Eu desculpo ele, mas eu não perdoo. Eu não perdoo o que ele fez comigo. Porque ele quase arrancou a minha vida, eu tenho uma filha de 4 anos para me criar e eu não acho justo eu perdoar ele, o que ele fez comigo. O advogado de Bira gravou este vídeo na companhia do motoboy. Nós vamos buscar a justiça, inclusive para que ele seja julgado pelo júri popular, tá bom? Tá bom, doutor. É isso mesmo. Em poucos segundos, as vidas de Bira e de Franco mudaram completamente. Como a justiça vai concluir o caso? Franco agiu de forma intencional ou foi um acidente? Desejo agora, uma situação que aconteceu comigo ontem, a gente foi no hospital, um ônibus passou do lado do meu carro, eu entrei em desespero, eu começava a tremer, suar frio, eu fiquei com muito medo. Eu espero que eu me recupere pelo menos do meu trauma, porque isso aqui a gente recupera, toma remédio, faz cirurgia, a gente se recupera. Mas eu tô com muito psicológico muito abalado e com muito medo de ônibus.